domingo é domingo de ceia e nessa ocasião as crianças permanecem no templo com os seus pais. Mas finais de semana nós teremos culto infantil. Por favor. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 4. Nós estamos com um probleminha técnico aqui. Alguns, né? Mas, queridos, nós pedimos a paciência de todos, porque nós estamos em reforma, estamos fazendo a reforma elétrica de toda a igreja, fazendo a reforma de toda a aparelhagem de som. Já chegou a mesa de som nova ali, mas ainda não está em operação, ainda estamos na antiga, e os probleminhas que vocês estão percebendo é por conta disso, por conta dos problemas dessa mesa antiga. Em breve estaremos com tudo funcionando bem para a honra e glória do Senhor. Mateus capítulo 4, o verso de número 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Esse texto está inserido na tentação que Jesus passou. Eu já preguei nesse texto completo, mostrando cada um dos pontos em que ele foi tentado, mas o Senhor me conduziu nesta noite a meditar com os irmãos apenas nesse ponto aqui. Porque ainda hoje pela manhã, como disse há pouco, estávamos estudando a respeito da palavra do Senhor, da Bíblia como sendo a palavra do Senhor, e pensando a respeito de como entender a vontade de Deus e como colocar a vontade dele em ação. E nessa primeira aula nós estudamos sobre a Bíblia e a oração, os dois princípios básicos de todos nós, que todos nós como cristãos devemos exercitar. É através do conhecimento, da leitura, da meditação, do entendimento das Escrituras que nós iremos conhecer a vontade de Deus. E é através da oração que nós estaremos sensíveis à direção do Espírito Santo. E pensando a respeito disso, eu olho para esse texto e vejo o próprio Senhor Jesus ali trabalhando esse tema. E quando pensamos, então, a respeito da palavra de Deus, pensamos a respeito de algo que traz um alimento espiritual para nós, diante ou confrontando aqui com Jesus, sendo submetido à tentação de passar fome, tentação de forma material. Então, com certeza, esse texto tem muito a nos ensinar. Inicia dizendo, aqui no verso de número 3, o tentador, que é Satanás, o diabo, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em
pães. Observe que essa maneira com que o diabo age aqui nem parece ser uma tentação, parece mais uma sugestão dele. Parece que tem até um certo tom de interesse quando você chega para alguém que está, por exemplo, com fome e diz: olha, tem uma chance de você matar a sua fome, é só você fazer isso. É isso que aparentemente está acontecendo aqui. O texto nos mostra que Jesus foi levado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus é quem leva Jesus ao deserto, e diz que é para que ele fosse tentado e para que ali toda a sua natureza humana fosse submetida às tentações deste mundo. O verso 2 mostra que ele já estava há 40 dias, 40 noites, sem comer. E depois de todo esse tempo, diz o final do verso 2 que ele teve fome, ele sentiu fome. Perceba que, embora ele sendo divino e sendo humano, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus abriu mão da sua glória e se tornou como um de nós. Sentia fome como nós. Sentia sede como nós. Sentia cansaço. A Bíblia mostra que ele chorou, que ele se preocupou, que ele sentiu a angústia, experimentou as emoções. E claro que aqui ele estava cansado, porque a fome produz um cansaço enorme no ser humano. Depois de todo esse tempo, cansado, com fome, surge esse personagem aqui, que, creio eu, é bem diferente daquele que pintam por aí, um ser bizarro, vermelho, de chifrinho. Ele aproxima-se ali de Jesus e fala: olha, se você então é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, ou seja, resolva o seu problema, mate a sua fome. Então, parece algo sutil aqui. E boa parte das tentações que vêm sobre nós, vêm de maneira sutil, de maneira disfarçada. São as mais perigosas, porque se alguém chama você para fazer algo escandaloso, algo que seja terrível, você assusta com aquilo e você prontamente diz não. Mas se aquilo vier de maneira disfarçada, de maneira sutil, com uma boa embalagem ali, é perigoso cairmos nesta armadilha. Então, veja, tudo aquilo que é apresentado aqui para Jesus, Satanás já tinha feito em outra ocasião, lá no início das Escrituras, com Adão, com Eva, quando chega para eles e fala: olha, não é bem dessa forma que Deus falou. Experimente deste fruto, desta árvore. De maneira sutil ali, conseguiu enganar a Eva, conseguiu enganar o Adão. E agora, da mesma maneira sutil aqui, tenta enganar o Senhor Jesus. Ele tinha sim essa capacidade de fazer aquelas pedras se transformarem em pães.
Ele tinha essa habilidade, e se ele possuía essa habilidade, por que não usá-la para o bem? O fato, queridos, é que a tentação ali, o perigo ali, estava em usar a capacidade que Deus concedeu a ele para satisfazer as suas necessidades básicas. O Senhor, diz aqui o texto, que foi o Senhor, que foi o Espírito de Deus quem o levou para ser tentado. E se ele ali naquele momento desse ouvidos àquela sugestão, ele teria então pecado contra o Senhor. Ele teria ali usado toda da sua capacidade, não para cumprir a sua missão, mas meramente para satisfazer a sua fome, a sua necessidade básica. Cuidado para não confundir as suas necessidades. Cuidado para não fazer da sua vida, da sua família, do seu trabalho, a prioridade neste mundo. A prioridade sempre será o nosso Deus. O Senhor está acima das minhas necessidades básicas. O Senhor está acima da minha família. O Senhor está acima dos meus sonhos. E deve ser assim para cada um de nós. Nos tornamos crentes, nos tornamos cristãos, fomos chamados para o Senhor para poder nos tornarmos servos dele e nos adequarmos ao chamado, à missão dele para nós. Então, diante daquela grande situação, daquele grande perigo ali, a resposta de Jesus é fantástica. Ele diz: não só de pão viverá o homem. E ao dizer isso daqui, ele está citando as Escrituras. Aliás, nas 3 vezes que aqui ele é tentado, ele cita as Escrituras, todas elas tiradas lá do livro de Deuteronômio. Essa primeira aqui, no caso, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Fantástico esse texto, porque aquele povo que foi tirado do Egito, debaixo da mão poderosa de Deus, fazendo todos aqueles sinais e prodígios, eles que viram tantas maravilhas de Deus, não obstante a tudo isso, são capazes de murmurar, de duvidar. A incredulidade na vida deles se torna maior do que tudo o que eles presenciaram da parte de Deus anteriormente, e começam a se queixar. E quando ali eles queixam de estar passando fome, Deus, de maneira sobrenatural, miraculosa, manda esse maná, um alimento que caía do céu e era suficiente para alimentá-los todo dia. O texto diz que Deus os humilhou, Deus deixou eles passar fome. Você já passou fome?
Você já ficou doente? Você já passou dificuldade financeira? Você já sentiu medo? Você já ficou em dúvidas cruéis sobre o que fazer? Você já perdeu alguém querido? Você acha que isso na sua vida aconteceu, todas essas coisas aconteceram por acaso? Ou você, como um crente, alguém que crê em Deus, você acredita que Ele deixou você passar por tudo isso para que você aprendesse a amá-lo de verdade? Ou como aqui em Deuteronômio é dito, Ele fez isso para saber o que estava no seu coração, se você realmente ama a Ele ou não? O objetivo da tentação, da provação, para nós, vindo da parte de Deus, é sempre essa. É sempre produzir algo de bom. Pastor, eu não consigo enxergar o que pode vir de bom desse momento difícil que eu estou passando. Então você não quer na Bíblia, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você não crê que é o Senhor quem produz tanto o bem quanto o mal? Você não crê que o Senhor sustenta aqueles que Ele mesmo criou? Você não crê que dele é o bom pastor que cuida das ovelhas? Precisamos crer, queridos. Precisamos crer que não é só de pão que nós viveremos. Não é só das coisas materiais que viveremos. Mas como aqui é dito, de tudo aquilo que procede de Deus. No texto aqui, quando diz que é de toda palavra que procede da boca de Deus, poderemos pensar nas Escrituras, mas o texto é bem além disso. Não é apenas a palavra dele, porque a palavra de Deus é que faz tudo acontecer, e disse Deus, haja isso, e aquilo aconteceu. Então, basta uma palavra de Deus para que todas as coisas aconteçam. Jesus, bastaria uma palavra ali, pedra transforma em pão, e elas transformariam. Basta uma palavra de Deus na sua vida e as coisas acontecem, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Agora, o que aqui está dito, e Jesus tem em mente, porque Ele está citando aqui Deuteronômio, Ele está citando aqui, então Ele tem em mente esse episódio que aconteceu com esse povo quando estava ali atravessando o deserto, e começaram a passar fome, e queixaram, e Deus miraculosamente manda o alimento do céu para eles. Deus queria ensinar que é Ele quem sustenta. Que o sustento, o alimento e tudo mais que nós necessitamos é do Senhor para cada um de nós. Então, quando Jesus fala não só de pão viverá o homem, é justamente isso, não é só do seu esforço, mas é daquilo que Deus irá te conceder. Porque no final das contas, querido, tudo o que nós conseguimos vem da parte de Deus. Se você trabalha porque Deus te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu oportunidade de aprender uma profissão, de aprender a fazer algo. É Deus quem te deu saúde, é Deus quem abriu as portas, é Deus quem te deu essa fonte de renda que você tem hoje, da qual você vai e compra o alimento. De onde vem o alimento que você come todos os dias? Vem de Deus. De onde vem a água que você bebe todos os dias? Vem de Deus. De onde veio aquela cama que você dorme todos os dias? Vem de Deus.
de onde vem o seu trabalho, a sua saúde, tudo vem de Deus. É Ele o provedor, é Ele o sustentador, é Ele a fonte de tudo o que nós necessitamos. E a resposta de Jesus ao tentador aqui é justamente essa: eu não preciso usar do meu poder para resolver isso, porque o meu Pai Celestial é quem me dá todas as coisas. Se Jesus desse ouvidos ali a essa proposta indecente, ele não estaria dependendo do Pai Celestial. Ele estaria com a sua capacidade, com a capacidade que ele tem, resolvendo as coisas da sua própria maneira. Perdendo o tempo de Deus, perdendo o propósito para o qual ele foi levado ali. Voltemos ao início, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. E já na primeira tentação, ele cederia? Não. Sabe, queridos, e aí trazendo um pouco aqui para o lado das Escrituras, o fato de Jesus ter citado as Escrituras é relevante para nós nessa análise. O conhecimento das Escrituras, o conhecimento da Bíblia, como é palavra de Deus para nós, é que nos dá a capacidade de, nos momentos de tentação, de provação, podermos recorrer à voz do Senhor. Naqueles momentos difíceis, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, o Espírito começa a trazer à nossa mente aquilo que pode dar esperança. Começamos a nos lembrar dos textos, das passagens bíblicas, da história da redenção, do cuidado, do amor do Senhor sobre nós. E isso serve tanto como escudo, como serve também de esperança, de força para cada um de nós, queridos. Se, veja bem, voltando à comparação de Jesus com Adão, se lá no início o tentador, o diabo, usou dessas artimanhas para tentar ali Adão e Eva e foi bem sucedido no seu ardil, no seu propósito ali, agora, diante de Cristo, não. E as Escrituras falam muito a respeito disso, de Adão como sendo o representante humano de toda a raça, de todos nós, que caiu, que pecou, que é fraco, e de Cristo como sendo o segundo Adão, nas palavras do apóstolo Paulo. Ele, representante de todos nós, permaneceu firme, permaneceu fiel até o fim. E por isso mesmo conquistou a vitória. E a vitória que ele conquistou é para todos nós. Então, da mesma forma que em Adão todos nós somos pecadores, em Cristo todos nós somos mais que vencedores. Porque o que ele conquistou foi para nós e não para ele mesmo. Conquistou para nós, igreja, povo, discípulos dele. Discípulos dele. Se formos pensar, queridos, as nossas provações estão muito aquém das que Jesus foi submetido. As nossas dificuldades são reais, sim, são difíceis, sim, mas se Cristo conseguiu resistir, nós também conseguiremos, porque é Ele, na pessoa do Espírito Santo,
que nos capacita. Então, queridos, permaneça firme. Não deixe que nada venha abalar a sua perseverança, a sua confiança, a sua dedicação ao Senhor. Concluindo, Jesus resiste à tentação. Adão, numa situação bem mais cômoda, porque nem estava com fome, a ele e Eva foi dado o direito de comer de todas as árvores ali, menos de uma. Eles não precisavam ter comido daquela árvore. Eles não estavam passando fome, mas Jesus estava, sim, exausto e faminto. Adão e Eva estavam no paraíso, um lugar maravilhoso. Jesus estava no deserto. E ele permaneceu firme. Lembre-se disso. Quando você achar que a sua provação, que a sua situação está muito complicada, olhe para Cristo. Ele é o nosso referencial. É Ele quem nos chama a seguir os passos dele, a agirmos, a sermos como Ele. O discípulo precisa procurar ser igual ao seu mestre. Então precisamos sim procurar sermos iguais a Jesus. Como que você tem lidado, como que você tem respondido às tentações, às ofertas deste mundo? Um mundo tão complicado, um mundo que está perdido no pecado. Você não precisa ir muito longe. As ofertas, as propostas indecentes, o perigo do pecado, do ganho fácil, do prazer fácil, tudo isso associado ao pecado está aí. E muitas vezes é colocado diante de nós como uma proposta atraente. Orar e vigiar para não entrar em tentação, meus queridos. Permanecer firme. Confiar em Deus. Não tentar resolver as coisas do seu jeito. Não seja tão atirado, não seja tão precipitado. Aprenda a buscar a vontade de Deus, a conhecer a vontade de Deus. Há muito tempo eu aprendi uma lição. Aprendi, como a maioria das pessoas, de maneira mais difícil, mais dolorosa. Aprendi a não decidir as coisas muito rápido. Tem uma decisão para tomar, então vamos pensar, vamos, acima de tudo, orar, vamos procurar entender a vontade de Deus para isso. Essa série de estudos bíblicos que iniciamos hoje pela manhã e vai até o final do mês, é para tratar justamente disso. Para não cometermos erros e tomarmos decisões precipitadas, baseadas na urgência, baseados naquilo que achamos que é bom. Até foi citado hoje o versículo quando diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é morte. Para Jesus aqui, e para alguém que faça uma leitura
muito rápido aqui, parece que não haveria problemas. Está com fome? Então, mate a sua fome. Mas sim, há um problema muito grande quando deixamos de lado o propósito de Deus e seguimos aquilo que parece mais fácil, que parece mais prazeroso, que às vezes está se mostrando como uma solução mais atraente para nós. O caminho de Deus, ainda que mais difícil, ainda que menos atraente, sempre será o caminho certo. Lembra quando Jesus contou a respeito de 2 caminhos? Um largo, espaçoso, bonito, fácil de caminhar e cheio de atrativos, e um outro caminho, uma portinha estreita, um caminho difícil. Aquele largo, atraente, muitos entravam por ali, mas ali o final era perdição. Aquela portinha estreita, aquele caminho difícil, é o que conduzia à vida eterna. Então não se deixe enganar pelas aparências. Procure sempre conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Nós, ó Deus, te louvamos por tua palavra e pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja sempre nos sustentando. Queremos, ó Deus, viver pela fé, como o Senhor diz, o justo viverá pela fé. Ó Pai, nos ajude a viver dessa forma. Aumenta a nossa fé, Pai. Como os teus primeiros discípulos disseram, nós também dizemos: aumenta a nossa fé. Sustenta-nos nesta caminhada. Não deixe, ó Deus, o inimigo nos enganar. Não deixe a vaidade do nosso coração nos enganar. Livra-nos do mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar ao momento da ceia do Senhor. Peço aos presbíteros que estejam aqui comigo, por favor.